Olá, que fé, paz, amor e saúde seja com você. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um pouco sobre como ler a Bíblia Sagrada, a pedido, de uma das nossas amigas e irmãs que eu encontrei aqui no centro da cidade enquanto a gente evangelizava, e ela me pediu algumas dicas sobre esse assunto. Atendendo ao seu pedido, a irmã Valéria, estamos fazendo esse vídeo compartilhando como ler a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de falar sobre a Bíblia Sagrada e também como ler a Bíblia Sagrada. São dicas essenciais que vão transformar a forma de como você assistir, ler ou ouvir a Bíblia Sagrada e assim obter resultados muito melhores, tá bom? Antes eu gostaria de pedir que você deixe o seu like. Se você não é inscrito, eu peço que você inscreva-se, acione as notificações e também sirva ao nosso Criador compartilhando esse vídeo com pessoas que você ama e que vai transformar a palavra de Deus, a vida dessas pessoas. Desde já eu agradeço, tá bom? Deus recompensará você multiplicadamente. Desde já, muito obrigado. Esse trabalho está só começando e a gente vai fazer muito mais e muito melhor. Eu gosto de começar sempre um ensino pelo conceito. O que é a Bíblia Sagrada? Desde a infância a gente ouve um ditado popular que todo mundo no meio religioso diz que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É afirmado como quase uma unanimidade que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E isso é um ensino, uma tradição, uma cultura errada. A Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus. Pode ser que você tenha ficado muito chocado com essa afirmação minha. Pode ser que você até ache que é uma heresia, mas é uma grande verdade. Analise comigo e depois me diga se você concorda comigo ou não. A Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra Bíblia, significa conjunto de livros. Então, Bíblia Sagrada significa conjunto de livros sagrados. São 66 livros. Agora, a Bíblia Sagrada, ela não é a palavra de Deus. O conjunto desses livros sagrados, eles contêm a palavra de Deus, contêm a palavra de anjos, contêm a palavra de seres humanos e, inclusive, contêm a palavra do diabo. Imagine que está escrito em Jó a seguinte frase: pele por pele e tudo o ser humano dará pela sua vida. Quem é que falou essas palavras? O diabo, quando esteve lá no céu, na presença de Deus, naquele evento. E então na Bíblia Sagrada está escrito a palavra do diabo. Não é dizer que essas palavras é a palavra de Deus. Não foi Deus quem falou. Existem também muitas outras palavras que são falas de seres humanos. Porém, a Bíblia Sagrada, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é um alimento espiritual, então você deve lê-la respeitando, considerando e enxergando o valor que ela tem. Quando você todos os dias faz 3 refeições e também os lanches, você está alimentando o seu corpo. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você está alimentando o seu espírito. Além do mais, a Bíblia Sagrada ela é o melhor manual de comportamento humano. Então você está também, quando lê a Bíblia, assiste, ouve, você está enchendo a sua mente com o melhor conteúdo possível. Você se torna a médio e longo prazo uma pessoa cada vez melhor, através inclusive da ajuda e das influências positivas excelentíssimas da palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada ela é dividida em Antigo Testamento e também em Novo Testamento. Lembrando que Antigo Testamento e Novo Testamento não é a mesma coisa de Antiga Aliança e Nova Aliança. Existem muitas coisas da Nova Aliança no Velho Testamento e também existe no Novo Testamento coisas da Antiga Aliança. A Bíblia Sagrada contém 66 livros, sendo 39 no primeiro, no Antigo Testamento, e 27 no segundo. Como ler a Bíblia Sagrada? É justamente essa parte que eu estava querendo compartilhar com mais detalhes ou com algumas dicas mais essenciais. Como ler a Bíblia Sagrada. Lembrando que hoje em dia você pode consumir ou absorver a Bíblia Sagrada não apenas lendo. Lá está escrito, por exemplo, na Bíblia, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, ou seja, mais precisamente, ouvir a palavra de Cristo, ou seja, a palavra da graça, o Evangelho da graça.
Por que o verbo ouvir e não ler? Porque antigamente as pessoas não tinham os rolos, né, dos livros sagrados. As pessoas elas não tinham uma Bíblia como a gente tem hoje. Então o que elas faziam? Elas iam à sinagoga, iam a alguns lugares em que haviam pessoas que tinham esses rolos e essas pessoas liam. Quando essas pessoas liam, o que todos ali que não tinham a Bíblia Sagrada como hoje a gente tem estavam fazendo? Elas estavam ouvindo. E aí quando elas ouviam, elas aprendiam, elas memorizavam, elas recitavam, elas meditavam através de inicialmente ouvir. Hoje em dia você pode adquirir, né, consumir ou agregar conhecimento da palavra de Deus através de ler, ouvir ou assistir. Hoje está muito fácil. É uma dica que eu dou, é você baixar a Bíblia Sagrada nos seus dispositivos e ler. Geralmente é de graça. Você lê, você baixa, você instala e aí você pode ler, você pode ouvir, você pode, por exemplo, dar o play no capítulo que você quiser, enquanto você está fazendo alguma atividade doméstica ou andando nas ruas, trabalhando, etc. Você está ali ouvindo, você pode até colocar nos fones, né? E ouvir a Bíblia Sagrada. Isso é muito bom. Eu mesmo não ouço músicas, eu já tenho muito tempo, já há muitos anos que eu tenho o hábito de colocar fones e estar ouvindo ou a Bíblia Sagrada, ou mensagens bíblicas, pregações, audiolivros, e etc. E tudo isso traz grandes transformações à nossa mente, e quando a gente transforma a nossa mente, a nossa vida também, consequentemente, é transformada. Então você pode tanto ler a Bíblia Sagrada, você pode ouvir e você pode também assistir. Uma pergunta interessante que muitas pessoas fazem, né? E tem muitas pessoas também que polemizam, dizendo que assistir, aliás, baixar a Bíblia, ter a Bíblia digital, a Bíblia eletrônica no seu celular, no seu tablet, nos seus dispositivos, não é a mesma coisa que a Bíblia física. Será que isso é verdade? Eu gostaria de responder dizendo que é a mesma coisa. Há pessoas tradicionais, conservadoras, que dizem que você precisa ter a Bíblia física para poder usar. E a Bíblia digital, a Bíblia eletrônica, não é a mesma coisa. Mas a grande verdade é que é sim a mesma coisa. Tudo que está escrito na Bíblia física, naquela versão, vai estar escrito a mesma coisa na Bíblia digital, na Bíblia eletrônica. Então, se o conteúdo é o mesmo, tanto um quanto o outro é válido sim você assistir, ler ou ouvir. Porque se a gente levar em consideração o que muitas pessoas conservadoras dizem, que a Bíblia Sagrada digital não é a mesma coisa da física e que você tem que ter e usar a física, então a gente poderia levar em consideração também que a Bíblia física não é o ideal, que você precisa ter os pergaminhos, os rolos originais. Então o correto é a gente entender que sim, a Bíblia Sagrada Física contém a Palavra de Deus e a Bíblia Digital também. Então não importa qual tipo de Bíblia se você usa, se é a física ou a digital. Como foi escrito a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada foi escrita por cerca de 40 autores. A Bíblia Sagrada foi escrita então por homens? Tem essa indagação. Se foi escrita por seres humanos, como é que a gente pode considerá-la como algo sagrado, que realmente é digno da nossa aceitação e confiança? É muito simples. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita sim por 40 seres humanos, porém foram os seres humanos inspirados por Deus, através de pesquisas, de Deus ditar, através de relatórios, através de testemunhos, etc. E aí a gente precisa levar em consideração e colocar nossa fé em prática, acreditando que Deus ele fez com que durante o destino fosse feito com que os livros que estão contidos na Bíblia sejam de fato os livros que Deus quer que estejam, através de concílios e da canonização dos livros sagrados. Muita gente atribui a instituições religiosas, a minha visão é diferente. Nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, se os livros que há na Bíblia Sagrada são os que realmente estão lá, é porque Deus quis assim e fez com que o destino se encaminhasse para que os homens, inspirados por Deus, fossem usados por Deus, para que hoje a gente tivesse a Bíblia como ela é. Outra coisa interessante, então, se foram seres humanos, como é que a gente pode acreditar que ela é inspirada por Deus e Deus quis? É muito simples.
quando você pega uma caneta, por exemplo, e escreve, compõe músicas, essas músicas, por exemplo, se tornam músicas excelentes, as mais tocadas no mundo inteiro, e aí há premiações por causa dessas músicas. Eu pergunto a você, essas premiações vão para a caneta que você usou para escrever, para compor as músicas, ou vai para você? A resposta correta é que vai para você. A caneta foi apenas o quê? Um instrumento, uma ferramenta. Esses homens também foram apenas ferramentas, instrumentos usados por Deus. Mas a inspiração e a direção foi Deus quem quis e que assim fez. Então, a palavra de Deus ela é sim fidedigna, digna de toda fidelidade e crença, fé e confiança nossa. Uma coisa interessante que comprova que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada, como eu falei, foi escrita por cerca de 40 autores, em lugares diferentes, em épocas diferentes, em um espaço de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. Se a Bíblia Sagrada não fosse inspirada por Deus, seria a maior balbúrdia de todos os tempos, ou seja, seria o maior conjunto de contradições que já existiu em uma obra literária. Mas você vê que a Bíblia Sagrada é o livro mais escrito e mais vendido em todos os tempos. A Bíblia Sagrada, quando você analisa ela, você vê que uma coisa se encaixa com outra e que se cumprem as suas profecias, as datas previstas nas profecias. Por exemplo, 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, já havia muitas profecias afirmando que ele nasceria de uma virgem, que ele nasceria em Belém da Judéia, etc. Todas as profecias que estavam escritas sobre ele se cumpriram. E você observa que muitas outras, como por exemplo as visões de Daniel, e que realmente vieram os impérios Medo-Persa, o Império Romano, o Império Grego, etc. E tudo você enxerga que são cumprimento dessas profecias. O Senhor Jesus Cristo, ele predisse de que Jerusalém seria invadido, né, e seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra, ali no templo de Salomão em Jerusalém. E você vê que no ano 70 se cumpriu. O Senhor Jesus disse que haveria fome, epidemias, guerras, rumores de guerra, e pai contra filho, filho contra pai, etc. E tudo isso tem se cumprido. Então você observa que um conjunto de livros para se cumprir e tudo se encaixar num espaço de 1.600 anos, escrito por 40 pessoas diferentes, em lugares diferentes, somente mesmo Deus. Então você precisa crer e confiar na Bíblia Sagrada, que ela contém a palavra de Deus. Como ler a Bíblia Sagrada? Mais dicas sobre esse assunto tão importante. Quando você lê a Bíblia Sagrada, essa minha irmã, a nossa irmã que pediu para fazer esse vídeo sobre esse assunto, ela falou que não entendia, ela lia, mas gostaria de entender, e ficou até admirada como eu ensinava a Bíblia ali naquela evangelização em via pública. E uma primeira dica minha é, quando for ler a Bíblia Sagrada, assim como quando você for orar, peça ajuda ao Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo é o único professor da Bíblia Sagrada. Tudo que eu sei, não é porque eu fiz nenhum curso de teologia, nunca fiz, não sou contra. O sábio Salomão, há 3.000 anos, ele aconselhou e nos orientou a gente amar o conhecimento, e a teologia, o curso de teologia é agregar, é conseguir adquirir mais conhecimento de Deus e dos seus princípios, da sua vontade. É verdade que existe também a questão religiosa, mas a gente deixa isso de lado e puramente a gente vê que teologia é conhecimento, é estudo sobre Deus. Então esse conhecimento é importante. Mas o único professor da Bíblia Sagrada e a fonte de toda sabedoria e conhecimento dos princípios de Deus, e quem perscruta o coração e as profundezas de Deus, é o Senhor Espírito Santo. Então toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, fale: Senhor Espírito Santo,
por favor, me ajude a entender o que eu vou ler nas Sagradas Escrituras. Você aproveita e já elogia ele. O Senhor é o único professor da Bíblia. Eu admiro muito o Senhor e preciso, dependo das suas orientações, da sua ajuda. Por favor, me ajude. Muito obrigado. Você já agradece que é um ato de fé. Tudo se age, se move no mundo espiritual pela fé. Então você já agradece, já se alegra e sabe que você vai ler e vai adquirir conhecimento especial, vai obter vislumbres, revelações de mistérios que ninguém no mundo inteiro, durante toda a história, nunca conseguiu. Mas o Senhor, o Espírito Santo, vai revelar para você. Essa é a primeira dica e quando terminar de ler, de preferência também agradeça. Uma dica interessante, pode ser que você no início ache que nada está acontecendo, que você não está tendo a ajuda do Senhor Espírito Santo, mas Deus ele não age da noite para o dia. Você continua toda vez que vai ler, você pede ajuda ao Senhor Espírito Santo e ele passa a observar a sua fé, a sua consideração, e ele passa também a honrar a sua fé e a sua consideração. Aos poucos você passa a observar que você passa a entender versículos que antes você não entendia, e aí você chega à conclusão que foi o Senhor Espírito Santo que lhe ensinou, ou que está ensinando você, e você está sendo uma pessoa cada vez mais rica de entender e compreender a palavra de Deus. Outra dica muito importante, como ler a Bíblia Sagrada extensivamente, para lê-la toda. Como é que eu posso ler? Antes dessa dica, eu gostaria de compartilhar o seguinte: eu leio o Antigo ou o Novo Testamento? Eu acho que essa dica vem primeiro. Eu devo ler primeiro o Antigo ou o Novo Testamento? Muita gente às vezes se atém a ler o Antigo, outras o Novo. Uma dica importante é leia os dois. Tanto o Antigo Testamento é importante quanto o Novo Testamento. Se for para você escolher um dos dois, eu aconselho você ler o Novo Testamento, porque tem os ensinamentos básicos do Senhor Jesus Cristo e ainda mais importante, mais profundo, são as sagradas cartas ou epístolas do Senhor Espírito Santo através dos seus apóstolos. As cartas que estão escritas no Novo Testamento são cartas do Senhor Espírito Santo para mim e para você, geralmente falando. Então, existem os princípios da nova aliança também, que são ensinamentos essenciais para os cristãos. Por exemplo, no Antigo Testamento tem a lei, os 613 mandamentos da lei de Moisés, etc. Mas a lei faz parte da antiga aliança que Deus fez com o povo de Israel. Nós não somos judeus, a gente pode usar sim a lei, os 613 mandamentos, para conhecer a Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, os seus princípios. Mas o objetivo de um cristão não é obedecer aos mandamentos, mas sim amar as pessoas, tratando-as como gostaria de ser tratado. E esse é o comportamento, a postura, os hábitos e costumes do nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele não guardou o sábado em sua fase adulta, foi perseguido, queriam prendê-lo, matá-lo por isso, mas ele disse: por que vocês estão criticando e condenando inocentes os seus discípulos quando colheram espigas num sábado? Então você observa que o objetivo de um cristão como Jesus Cristo é amar as pessoas, tratando-as como gostaria de ser tratado. Pela lei, aquela mulher adúltera, ela deveria ser apedrejada, mas o Senhor Jesus não seguiu a lei, não seguiu a antiga aliança, ele seguiu o amor. E amar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado é o único mandamento na nova aliança. Então, entre os dois, o Novo Testamento é o que eu indico, ou você pode ler um capítulo do Novo e um do Antigo, tá bom? Outra dica, como ler a Bíblia Sagrada toda, se você deseja fazer isso. Uma dica muito importante está contida nesse passo, nessa dica, que muita gente lê, por exemplo, um salmo todo dia, né? Um salmo 91, salmo 23, sempre o mesmo salmo. Não faça isso. Imagine você, até hoje, com a idade que você tem, ainda tomar apenas mingau na mamadeira. Você não come arroz, nem feijão, nem salada, nem alface, não come tomate, não come carne, né, vermelha, não come carne branca, não come cereais, não come legumes, não come verduras. Será que você estaria certo na sua postura, no seu comportamento? Você deve ter uma alimentação variada. A palavra de Deus também, você deve lê-la como um todo. Então, em vez de ler apenas um salmo, o mesmo salmo, decorando, falando, recitando, praticando decoreba, não, você deve alimentar-se como um todo da palavra de Deus. Então eu indico você ler, por exemplo, o Novo Testamento, você lê o Mateus 1,
Mateus primeiro hoje, amanhã Mateus 2, depois de amanhã Mateus 3 e daí por diante. Você chegou em Apocalipse, você volta para Mateus. Isso é o Novo Testamento. E você pode ler a Bíblia Sagrada agregando mais de um capítulo. Por exemplo, um do Novo, um do Antigo. Você quer ler a Bíblia Sagrada em um ano? Então você precisa ler 3 capítulos todos os dias e aos finais de semana ler 4. Em um ano você já leu a Bíblia toda. Em 2 anos, 2 vezes e assim por diante. Então eu mesmo, a minha meta é maior. A minha meta é de 5, 6 capítulos por dia. Então eu indico você ler um do Novo e, por exemplo, 2 do Antigo ou 3 do Antigo. Faça isso. Você vai ver que você vai cada vez mais, a médio e longo prazo, por exemplo, daqui a 6 meses, um ano, você vai ter conhecimento muito maior do que se você tivesse ali, Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, ou Salmo 91, Salmo 91, Salmo 91, todos os dias. Não, varie. Você precisa conhecer Deus como um todo. Mais uma dica. Quais as melhores Bíblias para você baixar? Eu destaco 3 Bíblias. A primeira é a Bíblia da Life Church, né? A segunda é a da JFA Offline e tem também a Bíblia de Estudos, mas tem muitas Bíblias de estudo ali que na verdade não são muito boas. A grande maioria são decepcionantes. Só tem uma que eu indico, é uma Bíblia da capa amarela, que é da Study Bible. Tá? E aí você baixa e você pode ler, assistir, ouvir. Tá? Também tem o YouTube que você pode colocar para assistir. Você colocar a Bíblia em áudio, por exemplo, você pode ficar ouvindo o áudio da Bíblia e também no aplicativo. Espero que você tenha gostado dessas ideias, né, dessas dicas sobre ler a Bíblia Sagrada. E que você pratique. Mais uma dica no início: toda atividade espiritual é um tanto enfadonha. A gente não gosta, né? A gente dá sono, não quer continuar, mas faça um esforço no início, porque a nossa carne, o sistema que impera no nosso corpo, não quer que a gente busque a Deus, não quer que a gente leia a Bíblia, ore, adore, vá à igreja, mas quando você persiste, segundo os especialistas, quando você faz uma coisa 21 vezes seguida, se torna um hábito, passa a ser prazeroso e você não para. O meu pai mandou eu ler um capítulo da Bíblia por dia, eu lia 3, 4, 5, então persista e dentro de pouco tempo você vai manter o hábito. O brasileiro geralmente não tem o hábito da leitura, então é só você se disciplinar no início. Eu não vou passar nenhum dia em branco, todos os dias eu vou ler nem que seja um capítulo do Novo Testamento por dia. Olha, esse trabalho está apenas começando, peço que você ajude o nosso trabalho social compartilhando, tá, esse conteúdo para transformar pessoas com a palavra de Deus. Deixe o seu like, é de graça, é só clicar aí no coraçãozinho, no gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se, acione o sino e você também pode ser membro através de patrocinar esse trabalho social que a gente faz durante o mês inteiro e você pode patrocinar mensalmente. Quando você patrocina mensalmente, você está na nossa lista especial de orações naquele mês. Você também tem desconto em comércios de estabelecimentos comerciais que são parceiros nossos. E você tem descontos especiais e também você participa de sorteios e ganha brindes. Tá bom? Em breve também vai ter cashback quando você indica pessoas para serem patrocinadores. A gente não só prega o Evangelho da Graça, a gente também faz ações sociais de educação social, alimentação social, incentivo aos esportes, incentivo ao empreendedorismo e muito mais. A gente acorda de manhã, a gente já ora por você, ora por todos os habitantes aqui do estado de Sergipe, da Grande Aracaju, de Aracaju. A gente ora pelas pessoas que patrocinam, fazendo uma oração especial e a gente passa o restante do dia orando, fazendo vídeos, pregando nas ruas, em residências, etc. Então patrocine ao nosso ministério, porque a gente vai estar sempre o ano inteiro, o mês inteiro ocupado na obra de Deus. E aí você vai estar incentivando esse trabalho a continuar e crescer cada vez mais. Que fé, paz, amor e saúde seja com você. Um grande abraço do seu amigo, o irmão Lucielmo Santana. E se você quiser patrocinar, é só usar o nosso e-mail, tá bom? igreja e projeto love@gmail.com, ou se não,
o nosso celular, o nosso WhatsApp, que serve também para atendimento, se você quiser conversar, desabafar, fazer perguntas sobre a Bíblia, um pedido de oração, agendar uma visita, estamos à sua disposição. É o 79996300170, tá bom? Que Deus seja com você em toda a sua vida.